Bom dia, está começando Calvinamente, mais uma manhã. Hoje recebendo um convidado especial, aguardado, Israel, nosso irmão querido, conversando com a gente. Mas antes de passar a palavra para o Israel, a gente começar esse bate-papo aqui, que você é convidado, a gente reforça aí o convite para você permanecer. Estaremos falando sobre um assunto interessante, sobre vida profissional, mudança de trabalho, carreira. Então, você é convidado a permanecer, mas antes disso, passa a palavra aqui para o professor. Ô, louco. Vamos aí, Felipe, Uma tudo bem? oportunidade imensa, sem tamanho, estar nessa mesa hoje. Um cara que eu admiro demais na nossa igreja. Tem um currículo aí invejável para muitos crentes. É um crente de verdade. Então, mas não é só um episódio especial, né? Mais um episódio especial, porque todos aqui sentam aqui são especiais. Mas esse cara aqui, desde o começo ali, já me recebeu e nós fizemos uma amizade muito legal. Eu até sei imitá-lo, mas não vou fazer hoje. Tá bom? E eu tô aqui rodeado de Calma. professores. Ele né? é professor. Porque é professor. Calma. Tem ali um canal no Instagram que ele passa bastante conteúdo, dicas nessa área profissional. E nessa manhã a gente tem esse privilégio aqui de poder receber, de compartilhar com o pessoal da igreja, aqueles que nos acompanham. Então a gente acredita que vai ser um tempo proveitoso, um tempo descontraído, de bate-papo, mas um tempo proveitoso. Seja bem-vindo, Israel, uma alegria recebê-lo. Obrigado, bom dia. Fala um pouquinho mais próximo aqui. Bom dia, pastor, bom dia, Felipe. Bom dia. Ó, antes da gente... Juízo, hein? Não, vou tomar café primeiro. Também. Antes da gente começar o papo contigo, a gente tem alguns assuntos pertinentes aqui do nosso podcast, que é moto. Então a gente tem que saber se você... Aí você cavucou num lugar certo, é um motociclista de verdade. Você já andou de moto? Já andei. É. Desde jovem. É mesmo? Jovem, sim. Mas você andava Você já andou de Garelli? Garelli? Nunca andei. Não, tá vendo? Então você precisa Não sei voltar nada, ao né? tempo. Não sei nada. Você é novo ainda. Sou novo. Eu Você tenho só andou certeza. de moto grande, com facilidade. Não. Mas aí você Yamaha não... oitentinha, você andou? Oitentinha, aquela... Como é que chamava o modelo dela? Era... Ah, era uma fininha oitentinha, Sei, 80 cilindrada. Não é choquinha, né? Não. O pessoal chamava choquinha, né? Eu acho que era, tipo, tinha aquele nome, como é que chama mesmo? Aquele... R-Choca. R-Choca, Não era R-Choca? Choquinha, Yamaha oitentinha, pequenininha. Tinha uma novinha. Não, você tá vendo como é que você não manja nada sobre eu manjar de moto, porque eu fiz uma moto pequena, o Robson viu, e o tanque dela é de uma R-Choca, é de uma R... Era da oitentinha? Era RX, RX, né? RX. RX Tá oitentinha. vendo? Eu Não, tive mas uma mas também, tem meu oitentinha respeito. dela. Falou de- Eu acho que você não tinha nascido quando eu andei de moto. Eu acho que não. Não, com Que ano certeza. que você acha que eu nasci? 80 e alguma coisa. 85. Então, isso era E que ano você andava de moto? 81, 80. Olha isso, já fazendo isso. Aqui em Rio Preto, não? Não, Não, de onde você não, é? eu sou de Tanabi, eu sou natural de Tanabi. Tanabi. Tanabi pertinho. Quem nasce em Tanabi? Tanabense? Tanabiense. Tanabiense. Visite antes que acabe. Visite. É nada, Tanabi Não, tá, ali no tá começo da crescendo, vida. ali tá tá crescendo, crescendo. prosperando, tá? É, acho que toda a região aqui, né? Por conta do agro, tá indo bem, né? Tanabi não é diferente. Mas E o você Israel ficou teve quanto tempo moto lá? grande também. Teve moto também? grande. Vamos falar de moto por enquanto, então. Tem que moto você já andou? Comecei com essa, depois algumas CG. Aí eu fui com uma 250 da Honda, como me lembro? A 250, É, Twister, não. a Twister. Isso. Boa moto, eu gostava mais de andar na rodovia. Twister é boa. E por fim, aí eu fechei esse termo chulo com chave de ouro Ah, com uma Hornet 600. Aí Aí, sim. tá vendo? Eu tive Sabia? a paixão Hornetona. eu tive a paixão de tirar ela 0 km. Eu Nossa, morava em que cor? Rondônia, Que preta. cor? Preta. Morava em Rondônia. Nossa. Só andei na cidade lá, porque a Sei. rodovia era quase que uma certidão de óbito. É Não, mesmo? não comportava uma Hornet na Não. rodovia. Você imagina, é muito caminhão. Quer dizer, eu, na verdade, eu usava mais para trabalhar. Quem pegou a moto, então, a moto 4 mil zero. quilômetros eu vendi ela. Nossa, mano. Tinha um amigo meu, quando eu vinha pra cá, né, nas férias, eu alugava uma carretinha e punha ela em cima. Aí ele dizia pra mim assim, a sua moto andou mais em cima da carreta do que com você. E é verdade, porque eram 2.500 quilômetros. Pô, é verdade, hein? Pra ir e Entendeu? voltar, né? É. Aí chegava aqui, punha no chão, andava um pouquinho, punha na carreta e voltava. Ô, Fábio, produção, pode só aumentar um pouco mais o microfone dele aqui na altura, só pra ficar mais próximo à boca e ele chegar um pouquinho mais pra frente, Israel. Esse aí. Esse aí, só. isso vai pra cá. Isso. Como Isso. vocês vão editar? Não, Não, é tudo ao vivo. Vai deixar isso? Vamos vai. deixar.
Quem Isso. sabe faz ao vivo. Chega mais próximo aqui, assim. E na aí o mesa. pessoal que Entra vai dentro da mesa aqui, ó. Vamos ficar aqui perto. o pessoal Isso, que vai agora sim, agora tá em casa. o pessoal que vai acompanhando, eles já vão também pegando todo o esquema e do se você, podcast, como é que funciona. E se você tal. também tá aí, né? Um dia tu tá aqui, vai passar aqui pela mesa, já sabe como Já é que vai funciona. aprendendo. Eu vou chamar mesmo, vou falar, ó, sobe aqui e vai. Aliás, assim, o pessoal está acompanhando, a gente falou da questão profissional, fomos para moto, né? E aí agora a gente tem que voltar para a questão profissional. Mas tá ligado, uma coisa que a outra. Até a questão de Tanabi, ó, Tanabi, ó, já pega a como vida aula, profissional. Não, nem aí, fala de Tanabi, por favor. vamos voltar aqui, ó. Eu tô fazendo a oratória, e a oratória você tem que saber onde você tem que subir, descer e chegar onde você quer, o objetivo. E o nosso objetivo aqui é extrair o máximo do nosso irmão profissionalmente. E a gente tava falando de moto. Mas aí você usava a moto para quê? Trabalho? Mas... Que é isso, na hein? verdade, Rapaz. Inicialmente, as primeiras não, mas essa última, como eu morava em Rondônia, muito quente, era muito quente lá. Muito mais quente. Que aqui? Muito mais, e úmido, né? E então eu andava mais de moto, só na época de chuva que eu pegava o carro. Do resto eu ia para a faculdade, para casa, para trabalhar. Todo esse Tudo. Devagarzinho. É. A Hornet na cidade, você sabe, né? Ela é bem manobrável, não é muito pesada, dá uma bicicletinha para andar dentro da cidade. É maravilhoso. Devagarzinho, boa. Mas aí o seu trabalho exigia que você chegasse cedo, porque uma moto dessa, né? A gente chega bem cedo. Não, lá não. Mas chega no horário, né? Eu chego no horário. Mas é isso que eu quero falar sobre o horário. Mas lá eu não tinha esse problema com a moto, porque era uma cidade pequena. Não tinha trânsito, assim, então era uma coisa bem tranquila. Entendi. Sabe? Era mais para curtir mesmo você andar de moto. Assim, como a gente brincou aqui agora, não tinha horário, chegou no horário, mas você era CLT, como é que começou a sua carreira profissional? Bom, então vamos falar o que interessa, né? Na verdade, quando, aos meus 18 anos, 19 anos, que eu voltei do exército, fui para servir o exército. Meu pai era comerciante na cidade de Tanabi, né? E aí você tem que trabalhar, porque meu pai tinha uma máxima. Enquanto você estuda, você não precisa trabalhar, mas a hora que chegar na maioridade, aí... Então eu fui, como ele era comerciante, fui para o comércio com ele. E fiquei por alguns anos fazendo toda a atividade comercial. Meu pai trabalhava com uma loja de roupas feitas, aviamentos, tal. Então tudo isso a gente foi fazendo. E o seu pai já era crente da nossa igreja? Sim, meu tudo pai... que você puder linkar, que a gente Sim. puder fazer nessa comparação, que sempre Deus esteve à frente. Sim, e meu pai já era presbítero, sempre nos conduziu, né, para a igreja, então isso aí foi um legado. E eu fiquei algum tempo no comércio. Mas chegou uma época, como você nasceu nos anos 80, você não tem na sua cabeça a noção de inflação. Você sabe o que é inflação? Eu sei por estudar, mas não entendo. Você não nunca sente. Peguei isso na... A tua cabeça não quer dizer assim, eu vou comprar porque vai subir. Não, nunca vi isso. Não existe isso. Não. Mas na época existia, porque a inflação era 80%, 90% ao mês. Nossa, e mudava de um dia para o outro, né? Mudava. Então, você no comércio, imagine só, você ter que fazer você vai comprar mercadorias, a hora que você chega, se você não vendeu essa mercadoria, então é complicado. Você já tem que saber o preço, porque senão você voltava para comprar, você não comprava a mesma mercadoria. Cara, que loucura isso aí, É uma loucura, né? loucura. Então, na tua mente de quem é nascido nos anos 80, não tem essa noção, né? Eu lembro, assim, vagamente, de ir no mercado com meus pais, assim, ó. Sim. O pessoal que Remarcando. trabalhava ia marcando, você tinha que ir na frente do mercado. Você tinha que ir na frente para pegar antes dele marcar o preço, Exato. porque no mesmo dia ele estava alterando o preço. Então, eu vivi esse tempo dentro do comércio. E comércio é uma coisa que demanda muito essa questão de preço, né, de você ter... Não que eu seja velho, viu? Eu lembro disso. Sim, na minha infância, você disse né? que é uma lembrança que seus pais contaram, né? Não é assim, é de pai para filho, né? Então, esse tempo, em 80 eu fiquei no comércio. E lá pro ano de 87, meu pai, ele tinha uma pessoa conhecida em São Paulo, um sobrinho dele. E eu estava a fim de sair do comércio. Uhum. E eu fui visitá-lo em São Paulo, numa instituição lá, para que ele pudesse indicar. E aí nós vamos falar de pouco disso depois, que são os contatos, né, os networks da vida que você tem que ter. E aí eu estive em São Paulo, eu cheguei lá, me recebeu muito bem, né, o Luiz, era sobrinho do meu pai, e
E ele entrou em contato aqui com umas construtoras aqui e me indicou. Aliás, ele fez uma pergunta para mim: você quer trabalhar aqui em São Paulo ou você quer trabalhar em Rio Preto? Uhum. Eu falei: eu tinha minha família aqui. Eu falei: Rio Preto. E aí ele entrou em contato com uma construtora especial que existe até hoje. E me indicou uma pessoa, eu vim conversar com essa pessoa. Aí essa pessoa marcou uma entrevista em determinada data. E quando chegou essa data, eu fui dar uma geral, né? Cortar o cabelo, tal, essas coisas. Eu estava no barbeiro, na barbearia, fazendo isso. Seria no outro dia. Isso lá em Tanabi, Lá você em tá lá? Tanabi. Mas nesse interim, eu havia prestado um concurso do Banespa. Isso foi em 88. Em 85, eu havia prestado um concurso do Banespa. E eles não tinham chamado ainda. 2 anos depois. 3 anos. Esse dia que eu estava sentado na barbearia, me preparando para ir para esse emprego, eu recebo um telegrama, na época, o Oreste Quercia me convocando para assumir no Banespa. Maio de 1988. Orestes Quercia, para quem não sabe, era o governador da época, né? Ele te ligou ou não, a assessoria? Não, ele É mandou uma telegrama. carta, um telegrama. Usava-se telegrama. Era o papelzinho. Você não conhece telegrama, não é da tua época, né? Eu já ouvi falar desse Já negócio ouviu aí. falar? Tá vendo? Não, era da época, mas eu não usava, né? Telegrama era, Acho que meu pai era a devia forma usar do isso. correio hoje. Mais rápido. Era. Tipo um Porque Sedex. E era uma mensagem curta, né? Era É, quando, assim, era uma coisa de bem dirigida, um papel específica. laranjinha, assim. Ah, você não era você que escrevia? Não, normalmente era correio. o correio. Ah, você que mandava fazia. Se você ia no correio, eu quero mandar um telegrama para tal pessoa, o que você quer falar? Tal. Então, no caso, isso veio de São Paulo, do A Bandeirantes. central do correio. Não, veio do, Ah, lá tá. do governo. E aí, eu liguei para a empresa, né, aqui em Rio Preto, e agradeci. Você tem que ser grato, né? Porque era uma oportunidade que eu poderia usufruir. E agradeci. Isso é um detalhe importante, que embora pareça um detalhe, mas não é, né? Nesse relacionamento, nisso que você está falando, ó, foi para São Paulo, um contato, te indicou, você ia fazer... Ó, pareceu outra oportunidade, você dá o retorno. Aham. E outra, eu acho que é uma questão muito mais importante, porque eu vi nisso a mão de Deus. Uhum. Né? Porque Deus ele está presente em todas as áreas da nossa vida. Sim. Ele conduz, ele sabia do desejo, ele sabia, eu tinha prestado concurso, eu estava ansioso, esperando, mas é no tempo dele. Você vê que eu fui atrás, eu acho que você não pode ser uma pessoa parada, acomodada, você tem que ser proativo, foi isso que eu fui fazer, mas para Deus isso é indiferente. Né? Você vê que no último dia, ele fez com que o meu nome fosse chamado. E aí, então, foi quando eu comecei minha carreira bancária. Saí do comércio e fui para a área financeira bancária. Isso em 88, maio de 88. Se você quiser, a gente tem um suporte aqui que você pode acompanhar no teu release aí, ó. Ah, esse podcast é... Beleza, é bom porque tem, Aí, pra ó. gente não esquecer algumas coisas que eu Pode acho virar. importante. Tá, joia. Dá uma arrumada aí. Para mim não tem também? Não, fica tranquilo aí. Mas você precisa, Diogo? Não, é porque até hoje eu nunca... Tinha visto aqui? Não tinha visto aqui, ó. Você nunca ofereceu isso aí. Essa é só para quem Obrigado, é convidado só- ou diretoria. Diretoria. Então, veja só. Aí Você foi viu, quando... Israel, novo? né? Como é que você... Não, Israel, o Felipe, ele cuidado tá no lado especial. esquerdo do peito. Então, foi quando eu comecei a sair da área, né, de comércio. Foram 7 anos. Com essa passagem para a área financeira ou bancária. Isso nos anos 80. Estou falando de anos 80 aqui. Uhum. Né? E aí eu fiquei dentro do banco por 14 anos, sendo que o Banespa até 1999 e depois o banco passou por uma privatização que é o Santander. Aí eu fiquei mais 2 anos. Mas eu gostaria de expor uma questão que ajuda muito nessa questão da carreira. Como essa transição de carreira ela pode ser feita? É claro que é muito pessoal. Cada um tem a sua história, cada um tem suas questões. Uhum. Eu estou falando da minha porque tem alguns aspectos, por exemplo, como fazer uma mudança de carreira, que tipo de transição de carreira você pode fazer e como ocorre hoje uma mudança dentro da carreira. Né? Carreira que é o que nós conversamos agora, falamos, que é esse tempo, né, em que você percorre por todo
a sua vida útil de trabalho, desde a sua formação, desde a sua experiência, o desenvolvimento profissional, tudo isso tem a ver com carreira. Uhum. Bem, o que ocorreu? Eu estando trabalhando no banco, isso no ano de 95, estava no governo Fernando Henrique Cardoso e Ciro Gomes era o ministro da Fazenda. E na época se falava-se muito, era uma política de privatização. A gente já estava no plano real, né? Plano Início real, de plano real, né? Já era plano real. Uhum. Plano real. E saiu uma lista do governo federal de empresas privatizáveis. Uhum. E o Banespa estava na lista. Eu falei, pera, então aqui vai dar problema isso. Na minha cabeça. Certo. Os meus amigos, eu mostrei para eles, não, isso não vira. Isso não vira. Isso não vai para frente. Não vai para frente. Eu falei, vai e vai logo. Bem, diante disso, aí que você faz? É o seu trabalho, você depende dele, e se acontecer alguma coisa, como de fato aconteceu, o que você faria? Então foi quando eu comecei a pensar em... A questão foi, o que eu vou fazer se acontecer essa privatização? A gente pensando assim, a privatização seria o mesmo que pensar que necessariamente aquele quadro de funcionários da empresa seria e mudado, né? Lógico, se você tem no caso o Banespa, que era uma autarquia, uma mistura de Estado com privado, Uhum. você passa isso para uma empresa privada, como aconteceu, com uma política onde a questão de pessoas é menos importante do que a questão financeira, como é o touro louco, a gente chamava, que era o Santander, Uhum. né? Então você tem que ficar preocupado com isso, você tem que se mover. Aí aconteceu o seguinte, então isso em 95. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Olha só, então se você começa a pensar com antecipação... Uma possibilidade real. Diante de uma possibilidade, no caso de privatização, de mudança no contexto interno da empresa, questão de funcionários, porque você não sabe se você é escolhido ou não. Então você tem que se precaver. Bom, o que eu fiz? Eu falei, o que eu posso fazer? E aí entra, viu, Felipe? Aqui que você está falando assim, eu fui criado dentro da igreja e sempre trabalhei dentro da igreja e na área do ensino. Uhum. Deus ele dá dons para as pessoas. Dentro da igreja no ensino? Sim, e Deus me deu o dom do ensino. Até assim, um detalhe que uma vez a gente conversando ali, o Israel faz parte do nosso grupo lá, do grupo de Igreja Simples. Às vezes a gente conversa e você comentou até que o presbítero Moisés... Sim. O Giz, o nosso Giz. O presbítero Moisés, acho que vocês tinham bastante amizade. Sim, ele ia muito pregar na igreja quando meu pai era presbítero, ele ficava muito em casa, minha mãe gostava muito da esposa dele. Professor também que a gente tem, né? Inclusive o episódio passado, professor alemão, fez referência também amigo há muito tempo. Professor Moisés. Foi meu professor no ângulo nos anos... Final dos anos 70, começo dos anos 80. E é interessante esse ponto que você falou, né? São professores, pessoas que estão ligadas ao ensino na igreja, né? Sim, de repente sim. tiveram esse papel de trabalhar, de ter essa percepção do dom de ensino. E tem uma coisa que muitas pessoas, às vezes, como eu fui trabalhar, depois eu vou falar um pouco disso, eu fui trabalhar em outros estados, eu trabalhei em 4 estados no Brasil. E quando eu chegava na igreja, professor, vem cá, agora você é professor, o senhor pode ajudar a gente a ensinar aqui. Eu falei, não, amigão, não funciona assim. Uhum. Não é assim que funcionou. Eu sou professor porque eu aprendi isso na igreja, não é o contrário. Entende? Que legal, né? Por isso que eu estou dizendo. Então, quando eu pensei na mudança, eu gostava, eu sempre gostei do ensino. E o ensino dentro da igreja, então, era uma coisa que me dava muito prazer. Eu via muito fruto, quer dizer, eu gostava. Eu falei, eu vou ser professor universitário. Olha só, de um bancário, caixa... Porque é o seguinte, a carreira de bancário, para quem foi e conhece, ela é muito metódica. Mas, quando eu me questionei em relação a isso, eu falei, eu vou ensinar. Mas e aí? O que fazer? Aí que vem algumas questões que a gente tem que ter claro quando a gente fala de carreira, né? Dessas oportunidades que aparecem e o preparo para isso, a qualificação para isso. Uhum. Você tem que estar qualificado para enfrentar mudanças, principalmente num mercado que é muito instável. A gente vê que o que acontece com o mercado de trabalho, ele é um mercado dinâmico, ou seja, principalmente hoje.
eu estou falando de anos 80, 90, que já começava a essa questão de globalização, a internet ainda era... Que a estabilidade aparente que existia, hoje já não é mais assim, né? Não é. Hoje, A internet não dificilmente fazia existe. parte do contexto. Então, as coisas eram, vamos dizer, mais lentas. Hoje, com a internet, com o advento da internet, as coisas são muito mais rápidas, as mudanças são muito mais rápidas. Então, quem é trabalhador hoje, ele tem que estar muito atento. E a gente pode dizer, então, que se faz mais necessário ter aquele cuidado de olhar a longo prazo, se preparar para Na possíveis verdade, mudanças, né? você tem que olhar para o mercado. O mercado é um lugar, eu digo mercado de trabalho, o mercado é o lugar que você não pode tirar os olhos. Por quê? Por conta dessa mudança muito contínua, muito rápida, e você tem que se adaptar, você tem que se adequar a esse dinamismo que o mercado de trabalho, hoje principalmente, ocorre. Né? E nós estamos aí com a IA, inteligência artificial. Quer dizer, isso é... Se a mudança dos anos 80 para cá Foi rápida, foi não foi grande? Você imagina daqui 5 anos como será. Então nós temos que estar preparados para isso. Né? Então foi um aprendizado meu que, se você que está nos assistindo aí, você tem a sua carreira, você está buscando novos horizontes, se prepare, se qualifique. Porque o mercado, ele busca e as oportunidades virão para quem está preparado. Bom, eu estava preparado quando eu pensei em mudar? Não. Eu tinha formação universitária, administração. Aí eu fui procurar, o que eu faço para mim fazer essa migração? Na época, é interessante que se você almejava entrar para a acadêmica, pelo menos você tinha que ter uma pós-graduação. Coisa que hoje você faz à vontade na internet. Na época, não. Aí eu procurei saber me informar de locais. Aqui, a Dom Pedro, aqui em Rio Preto, ela recebia uma instituição chamada ES, de São Paulo. É que é uma outra mudança também, né? Porque a extinta Extinta. universidade era a Faculdade Dom Pedro, né? I. Que também, assim, pelo menos eu lembro que parecia ser uma potência. Você fala assim, não, isso aí... Sim. E hoje já não existe mais, né? Então eles vinham de São Paulo para todo sábado aplicar aulas aqui. De posse. E isso, eu vou te dizer, eu procurei, era a única, que pelo menos eu entendi na época, que não era na área de marketing, administração de marketing era a pós-graduação. Aí eu comecei a fazer, me preparando para uma possível mudança. Né? Isso aconteceu nos anos de 97, 98, tal. No ano de 99, cumpriu-se a profecia. O Banco Santander comprou o Banespa. Para você entender a gravidade disso e a disputa que existia nisso, o Bradesco ele entrou na época na disputa, o Santander, foram lances, né, na Bolsa. Foi um leilão, um leilão. É. O Santander deu 8 vezes mais. Ele comprou por 8 vezes mais do valor que o Bradesco tinha dado. Porque o Santander ele estava entrando no varejo bancário no Brasil. E era a oportunidade dele, porque o Banespa ele tinha 500 agências no estado e fora. 500 agências. Que banco tem isso? Então era muito? Era uma... Opa! Claro. Imagina você entrar você está entrando no mercado, como o Santander. Aí você chega aqui, você tem 500 agências, 500 cidades que você já estará de imediato. Isso é representativo. Você entendeu? Porque o Banespa, ele era mais concentrado em São Paulo. Agora você me diz, a renda brasileira está onde na sua maioria? A grana. Em São Paulo. Nós sabemos disso. Né? Então, e foi a leilão, em 99, o Santander comprou. Aí eu falei, bom, mas nisso, enquanto isso acontecia, que eu tinha feito pós-graduação, eu falei, bom, se eu quero entrar na área acadêmica, eu tenho que ter uma experiência nisso aí. Só para você entender. Quando o Santander entrou, nós atendíamos o telefone. Banespa, Santander, bom dia. Isso foi uma norma colocada. Passou-se, sei lá, 6 meses, era Santander, Banespa, trocou, inverteu. Depois de um ano, Santander, bom dia. Então, existe todo um processo nesse trabalho de mudança para que as coisas ocorram. Uma mudança cultural, vamos pensar assim. E internamente, isso eu estou falando em relação às pessoas, aqueles que trabalham na empresa, também. Eu vi colegas desmaiarem.
De tensão, da Tensão, pressão? Pressão. Todo mundo na pilha. Mas os caras ficavam na pressão, a empresa nova e tal? Pô, a hora que eles começaram a implementar a política, a cultura, por isso que eu falo, a mudança de cultura, eu vivi isso. Então, quando eu trabalhava esse tema na faculdade, onde eu trabalhei, cultura organizacional, eu vivi. Você falava com Sim, eu propriedade, entendi um pouco mais do que essas Ô, questões. Israel, eu queria só ler um texto, porque eu achei, assim, a visão, no caso, que você, de olhar para o contexto e, de repente, a partir de uma possibilidade de mudança, você se atentar a isso, mas como você falou, não que você estava, embora você usou o termo profecia, né, a profecia se cumpriu, mas foi um olhar, né, Sim, de uma possibilidade real. Uhum. E às vezes as pessoas confundem, porque a palavra de Deus ela nos chama a termos essa tranquilidade, essa paz, né, no cuidado de Deus, não andarmos ansiosos, né, porque é o Senhor que cuida, mas ao mesmo tempo ela nos chama a andar de maneira prudente. Uhum. E na hora que você falou, eu lembrei do texto lá de Efésios 5,15. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como honestos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, assim, essa percepção que às vezes se faz necessária, né? A gente saber que Deus está cuidando da nossa vida, a gente não deve andar ansioso, né? Essa ansiedade excessiva com relação ao amanhã. No entanto, existe esse chamado a uma vida responsável, né? Diante de Deus, compromissos com Deus e também com aquilo que está à nossa volta, né, a nossa vida. E me parece que isso tudo foi, então, trabalhado até esse ponto que você já estava, quando a mudança estava ali acontecendo, você já tinha a pós-graduação, é isso, né? Veja só, na verdade são tomadas de decisões que você tem que ter, que você tem que fazer, se você de fato quer conquistar ou fazer essa mudança. Uhum. É claro que o processo, existe um processo. Cada pessoa tem o seu. Uns vão demorar mais, outros menos tempo. Por quê? Por conta do preparo. Como eu disse, eu estava preparado. Eu tinha uma experiência de vida, tinha formação em administração, conhecia um pouco do tema, mas para você entrar na área acadêmica, algumas coisas mais é exigida. Apesar de eu ter o ensino tal, mas as metodologias são coisas diferentes. Então, como eu disse, quando eu fiz a pós-graduação, estava fazendo a pós-graduação, eu falei, eu preciso me envolver nisso. E aí entra a história do network, ou das redes de relacionamento. E eu tinha um amigo conhecido lá em Tanabi, que ele trabalhava em um curso aqui em Rio Preto de hotelaria e turismo. Aí eu expliquei para ele, estava fazendo um curso de pós-graduação em marketing, interessante, na época. E ele me apresentou a proprietária, a quem eu agradeço muito, né? E eu comecei a dar aula aqui no curso, continuei trabalhando, à noite vindo para cá. Isso ali, o Santander, Banespa, resolvendo ali, nesse meio dessa transição toda, você já começou a colocar ali você tem que começar a buscar um entendimento melhor da área, uma prática melhor da área. Então, eu comecei em curso técnico. Na minha cabeça era assim, depois o que vier acontecer, vai acontecer. Uhum. Tá ok? E também, lá em Tanabi tem um curso técnico ainda, acho que tem ainda, e eu conheci algumas pessoas, também comecei a trabalhar lá num curso técnico, nessa área, que era a minha pós-graduação. Até que um dia, chegou um momento que eu descobri que a proprietária aqui do curso técnico era a mãe, o nome dele é Fernando Consenso, aqui de Rio Preto, a quem eu sou muito grato. Ela pediu para mim conversar com o filho dele, na faculdade era em Mirassol, a FAIME. E eu fui lá, cara, é coragem, peguei meu notebook velho, fiz uma aula lá, sentei na mesa dele lá, conversando com ele, um cara muito gente boa. O Fernando era um cara muito sério, ele trabalhava no Serasa, também em São Paulo, acho que uma coisa assim. E então, eu falei algumas coisas minhas lá, tal. Ele falou, não, tá tudo certo, eu tenho uns negócios aqui pra você, pá. E tinha um outro Fernando, ele era do curso de administração, tinha outro Fernando do sistema de informação. Ele falou, Fernando, vem cá, chamou o Fernando. Bom, eu só sei que naquela noite, lá naquele dia, eu saí com a minha semana, com a grade da minha semana toda cheia, na faculdade. De aulas à noite, no caso, durante o dia no banco? Eu estava no banco.
E foi quando eu entrei para o ensino superior. Uhum. Foi uma benção na época. E aí eu continuei fazendo as duas coisas. As duas coisas. Trabalhando de manhã e à noite dando aula. Você imagina de forma um principiante, né? Então, existe dificuldade? Claro que existe dificuldades. Sim. Então, a mudança de carreira, ela traz algumas questões que devem ser resolvidas e que nem sempre tudo corre a favor. Vai depender da sua postura, da forma como você trata as questões, do seu network, né, de você saber estar com as pessoas certas, procurar informações certas, Uhum. e para que você possa continuar. Aí chegou um momento, no ano de 2001, eu pensei comigo, eu vou sair do banco. Engraçado que eu procurei um dos Fernandos e falei para ele, rapaz, eu estou aqui, eu gosto disso, eu vou sair do banco, vou deixar minha carreira do banco, o que você acha? Isso é um professor lá Não, da coordenador, faculdade. um coordenador, um dos coordenadores dos cursos. Aí ele falou para mim assim, como que foi que ele me disse? Você não acha que ficar, você sair é problemático? Aí eu respondi para ele assim. Aí eu respondi, mas também não ficar não seria? Então eu coloquei uma coisa assim na balança. Enfim, aí eu tive que tomar a decisão. Você entendeu que um pé em cada canoa já não estava. Já tinha passado aquela fase, né? Naquele momento eu pensei, se essa é uma escolha, eu vou fazê-la. Com toda, veja só, aí envolve uma série de questões. Aí envolve a questão familiar, aí envolve a questão financeira, porque você não pode ser inconsequente de você deixar algo que é certo, não é verdade? Uhum. Para algo Comprometer, né? e comprometer, exatamente, você comprometer o seu dia a dia, os seus recursos. Mas isso também foi pensado porque, caso eu pedisse um PDV, plano de demissão voluntária, que até os bancos fazem isso. Uhum. Você recebia alguma coisa a mais, tal, enfim. Para quem é concursado, normalmente Isso, tem isso. né? Aí então foi que eu tomei, eu fui até o meu gerente, cheguei um dia de manhã lá para trabalhar, falei, tá aberto o PDV aí? Ele falou, tá. Ele falou, põe meu nome, falei para ele. Eu, o quê? Põe meu nome. Ele não acreditava. Eu falei, não, pode pôr meu nome aí que eu vou pedir o PDV. Eu falei, então pode ir embora, não precisa vir mais. Aí foi quando eu deixei a área bancária, né, para a área acadêmica. Mas uma coisa interessante de se dizer é que nesse processo de mudança, de transição de mercado, dentro do setor bancário, eu vivi muito isso. Porque a internet, na época, não, era DOS. Nós fazíamos as nossas programações tudo em DOS. MS-DOS? DOS, tudo DOS. Quando implantou-se no banco sistemas, nós tínhamos que ter contato com São Paulo. Sabe como que a gente aprendia? Com um telefone do lado, o cara dizendo, ó, XW, não sei o quê, aqueles comandos para a gente poder enviar compensação, coisa desse tipo. Então era muito trabalhoso na unha. Uhum. Era diferente. Hoje você abrir um sistema, o ZEP da vida, né? Uhum. Um banco, você sabe como funciona hoje. Naquela época não era assim. Enfim, mas aí foi quando encerrou esse tempo meu de carreira, dentro desse tempo de carreira meu, dentro do banco. Aí eu fiquei na área acadêmica, né? Na área de ensino, e continuei. Eu só, assim, destacando, para mim, me parece relevante a gente notar essa transição sua, me corrija se é isso mesmo, as motivações, né? A gente vê que foi uma tomada de decisão com toda a responsabilidade, temor diante de Deus, não foi uma transição, até se colocou essa questão financeira que deve ser colocada na balança ou pensada, né? Porque, querendo ou não, existem responsabilidades, né? Acredito que tinha responsabilidades assumidas, compromissos assumidos, questão familiar. Então, não é uma mudança motivada pela questão financeira, não, por ganância, qualquer coisa. Inclusive, é bom a gente falar sobre isso, né? Até mesmo para quem está assistindo a gente. Por que se faz uma mudança? O que leva uma pessoa a mudar sua carreira?
Então vamos aqui colocar, isso é interessante. Uma mudança ela pode ocorrer num setor. Você está dentro da empresa, passa-se você para um outro setor, isso é uma mudança de carreira. Porque, de repente, você tem que se requalificar. Você tem que ter um novo aprendizado, novas habilidades, mesmo dentro da mesma empresa. Da mesma instituição. Mesma instituição. Mas também existe mudança de cargo. De repente, você é promovido, você vai ganhar mais, aí é uma escolha financeira, ó. Eu vou ter mais responsabilidade, mas eu vou ter mais grana também. Ou uma promoção, também é uma mudança de carreira que acontece. O empreendedorismo acontece muito, as empresas estão dentro, as pessoas estão dentro das empresas, e de repente elas querem empreender, elas querem sair e fazer o seu próprio negócio, não é isso? Uhum. Existe um risco muito grande nisso. Nós sabemos que no Brasil, 90% das empresas, dessas microempresas que abrem, antes dos 4 anos fecham 90%. Então existe um risco muito grande no empreender, mas é uma forma de mudança de carreira. Uhum. Ok? E também tem a questão da mudança. Mudança de localização, mudança de cidade. No início, eu não mudei de cidade. Aceita uma água? Obrigado. Então, eu não mudei de cidade. Mas depois, como eu vou expor daqui a pouco... Eu aceito um café, Felipe. Eu precisei mudar de muitos lugares. Inclusive, eu morei em 4 estados... tendo em vista a minha profissão, a minha carreira. Entendeu? Não é, eu quero do outro. Tô brincando, tô brincando. Você vai. Vou tomar do seu, você vai conseguir. Quanto à mudança que você falou, a questão de família, essa transição, muitas vezes ela está ligada, vai depender muito das pessoas, a um interesse. Uma paixão que você tem, de repente, fala, poxa, eu sempre gostaria de ter sido isso. Uhum. Dessa carreira. Então, de repente, isso pode ser um fator motivador. No meu caso, foi uma escolha minha, consciente, do que eu queria fazer. Entendeu? Apesar de ter tido aquela, inicialmente, lá quando eu falei, aquela percepção de que a coisa ia mudar, mas eu fui para uma área, eu poderia continuar, ir para outro banco, para a área comercial, poderia ter feito um monte de coisa. Mas era um desejo que eu tinha, porque eu te falei, porque eu estava envolvido no ensino, e eu gosto. E gosto até hoje. A gente pode entender que esse cenário que se formou nessa época, dessa possibilidade da privatização, isso a gente pode entender como uma mão de Deus para te levar a essa vocação de ensino, de estar em volta com tudo isso. Embora lá naquele momento você simplesmente olhou o cenário. E olha, eu quero fazer aqui ressaltar uma coisa, que enquanto esse trabalho que eu tive dentro do Banespa, ele foi uma bênção na minha vida. Uhum. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus abriu as portas para mim. Então veja que você tomar uma decisão para sair é meio que difícil. Porque você vai sair para o desconhecido. Você já leram Quem Roeu o Meu Queijo? Já. Se você leu, sabe essa história, o desconhecido, quem mexeu no meu queijo. Quem mexeu no meu queijo. Mexeu no meu queijo. É o desconhecido, ok? Mas o desconhecido, ele pode, se você não enfrentá-lo, você pode não achar coisas boas ou mais agradáveis mais adiante. Uhum. Então, para mim, essa mudança, ela foi motivada, primeiro, por uma mudança no mercado, dessa percepção de que o mercado estava mudando, o mercado de trabalho na minha área, e que isso poderia me afetar significativamente no futuro, na minha carreira, e também essa motivação de falar assim, poxa, eu vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer. E, de fato, eu gosto, sempre gostei. E nunca pensei em voltar atrás. Se você faz a pergunta para mim hoje, e aí, se fosse hoje, você tomaria a mesma decisão? Eu digo que sim, com todos os perrengues que eu passei dentro da área acadêmica. Entendeu? Bom, continuando falando da minha área acadêmica, que eu acho que tem algumas questões que estão ligadas à carreira, como diz, qualificação, que é fundamental quando as pessoas mudam de carreira. Se ela não tem a qualificação, porque a pessoa, de repente, ela pode mudar de carreira e ela já ter a qualificação necessária para assumir uma nova posição, seja na mesma empresa ou em outra empresa. Ela pode ter, mas de repente não. Então você tem que ter um tempo de preparo para isso. Uns levam mais, outros levam menos tempo. No meu caso, então, a pós-graduação me habilitava para eu entrar na área acadêmica. Porque na época, a pós-graduação era uma coisa
não tão simples. Uhum. Né? Hoje não, hoje tem em todo quarteirão. Hoje é simples. E eu comecei a trabalhar. Mas eu tinha uma diretora, a professora Tânia, aqui na faculdade, que ela falava para mim, Israel, você tem que se titular. Eu nunca me esqueci disso. Isso foi um fator motivador para mim. Você quer ficar na área acadêmica? Você tem que se titular, ou seja, mestrado. Isso foi, não deu, fui, saí dessa faculdade, depois fui para outra. Até que chegou um momento que eu precisava me titular, em vistas às demandas que existiam dentro do setor. E que me abriram portas. Importante é isso. Você adquirir novas habilidades, novas competências, te abre portas onde você está. Eu participei de 3 programas de mestrado. O primeiro foi em Ribeirão Preto, na Moura Lacerda, que era um programa que estava sendo iniciado. E chegou um determinado momento, depois de um ano, eu cheguei para o coordenador e falei, isso vai virar isso aqui? Ele falou, Israel, nós estamos com dificuldade no MEC, tal. Aí eu falei assim, mas o que você me dá que esse tempo? Eu te dou a outra lato sensu, que é a especialização em planejamento estratégico, uma coisa assim. Eu falei, então o senhor me dá isso aí, porque eu não tenho condições esperando. E eu fiz alguns contatos nessa pós-graduação. A doutora Terezinha Covas, uma doutora, uma professora minha, ela tinha um mestrado em Franca, que ela participava. Falou, vai para lá como aluno especial. Uhum. E eu fui, cara. Eu fui como se Na diz? cara e a coragem. Na cara e coragem, também confiando. Pô, a pessoa tá lá, vai me ajudar. Fiz Ô, um ano. Sem ser pragmático, mas a gente pode pegar assim nesse processo todo, também com a ressalva de entender que esse network que você tinha falado antes não é um relacionamento assim de interesses, mas é um relacionamento de ter bons contatos, de se relacionar bem. Então a gente pode colocar isso como um aspecto importante. Sim. E agora você está ressaltando a questão da capacitação, né? Isso a gente pode colocar dessa forma. Sim, Network, capacitação. eu estou falando isso exatamente para mostrar que você ter qualificação, você buscar qualificação, você buscar network. Se você não tem pessoas, mas você tem pessoas que têm pessoas. Você conhece pessoas que conhecem pessoas. Então é fundamental. Eu acho que é interessante a questão, desse relacionamento, pensar em relacionamento, porque talvez hoje a gente tenha um contexto em que as pessoas elas acabam sendo muito individualistas, às vezes, né, uma certa autossuficiência, às vezes a pessoa tem acesso à internet e acaba falando, não, eu sigo ali, conheço e pratico aquilo que está sendo mostrado e às vezes isso sendo de forma isolada. Então, a gente entender que como é importante essa rede, né, de relacionamentos, de contato, sempre é algo benéfico, é algo bom. E hoje, isso é mais simples e mais fácil. Tem LinkedIn, tem vários lugares que você pode procurar fazer esse network. Lá nos anos 80 e 90, isso não era possível. Era mais difícil, Era uma coisa mais pessoal, que as pessoas te indicavam, vai lá conversar com tal pessoa. E você ia conversar, é claro que você tinha que mostrar competência. Isso não quer dizer que, de repente, podia ser até mesmo que, por uma indicação, você tinha primazia. Já aconteceu. Chegava na frente, Chegava na frente. Por quê? Porque alguém indicou. Eu já passei muito isso dentro da área acadêmica, de conhecer um professor, trabalhar com ele, conhecer meu trabalho. Falou, vou te indicar lá na faculdade. E você vai e você... enfim. Então, esse network é importante. Agora, uma coisa que eu gostaria de aqui dizer é que essas mudanças podem ser motivadas por vários fatores, como nós estávamos comentando até aqui. Né? E esse processo de adaptação vai depender de cada pessoa, daquilo que as pessoas são, do que elas têm, sua formação, a sua vivência, né? E essas novas oportunidades também levam a experiências enriquecedoras. Para mim foi muito enriquecedor essa mudança, né? Crescimento pessoal, não só pessoal, mas também intelectual, porque você tem que se adequar a um novo processo. Quando eu comentei, e isso era visível no Brasil, que existia uma lista de privatização, que o banco estava na lista, e você não tomar nenhuma atitude com isso, você está correndo um grande risco. Como muitos, eu tenho conhecimento de amigos que ficaram e chegaram para trabalhar, foram chamados no bastidor, a carta de demissão na mão. Não estava preparado? Não, ninguém disse, você se prepara porque vai acontecer, não.
Se você não tiver percepção, e se você não acreditar que a mudança ela pode acontecer, Ô Israel, você corre sérios riscos. A minha experiência, ela é algo que se replica. Não naquilo que eu fiz, no setor que eu estava, mas nas questões, e eu gostaria de falar um pouco disso, como que ocorre essa mudança, algumas questões que a pessoa tem que estar atenta ao mercado, certo? Por exemplo, autoavaliação, autoconhecimento, autoavaliação. Ah, você quer mudar, mas espera um pouquinho. Antes de mudar, é fundamental entender algumas habilidades. Sabe uma pergunta interessante? O que eu gosto de fazer? Eu sei que nem todo mundo vai poder fazer o que gosta, mas aprender a gostar do que faz, essa história toda, certo? Mas você tem que fazer uma autoavaliação para que você possa avaliar as suas habilidades, os seus interesses, né? E isso pode incluir uma reflexão sobre as experiências que você já teve no passado e o que realmente te motiva para o futuro. Então, autoavaliação. Depois vem a questão da pesquisa de mercado. Eu já disse que você olhar para o mercado, ele é fundamental. O que o mercado está demandando? Por que eu via naquela época? Eu era caixa de banco. Caixa de banco era uma espécie de extinção. Só para você entender, ter uma noção, nós tínhamos 25 caixas na minha agência, numa cidadezinha desse tamanhozinho. 25. Você vai lá hoje, tem um. Você fala para mim, por que isso? Desculpa. Por conta de uma tecnologia que veio e foi substituindo. E a tecnologia que está crescendo em todas as áreas. Se eu estou falando para você, dizendo 80, 90, que já acontecia isso, o autoatendimento, quando surgiu. O que o autoatendimento, quando surgiu, aconteceu? Ele tirava fluxo de pessoas do caixa. Hoje mesmo eu fui no mercado pegar aqui o pão de queijo, esse negócio aqui. De vez de pegar a fila no banco, lá no mercado tem um setor, você vai lá, né, passa o QR Code, coloca ali em cima do negócio. Muito prático, rapidinho passa ali. Se você pensar no sistema financeiro bancário, tá aqui o ZEP do banco hoje. Ninguém vai na agência mais. Ninguém vai mais em banco. Então, para que você vai ter lá um batalhão de gente, como a gente era, de 50 pessoas dentro de uma agência? Percebe? Então, quando houve uma mudança de cultura, enquanto o Estado, uma autarquia, ela aguentava isso. E para a gente era interessante. Era confortável, tinha bons salários, tal. Quando chega o Santander, a política dele não é essa. É financeira, é de lucro. Ele começou a cortar. Então, para quem está no mercado, para quem está hoje no mercado de trabalho, tem que ficar olhando para o mercado, para os acontecimentos do mercado. Fala-se muito hoje da IA. O que você vai fazer? Eu te pergunto, o que você vai fazer com a sua profissão, com o seu trabalho em relação à inteligência artificial? Para onde que você vai? Para onde vai a sua atividade? Você tem que saber para onde. Para que, de repente, antecipadamente, você tome algumas precauções. Nós sabemos que nós vamos perder inúmeros postos de trabalho. Atividades que hoje nós fazemos, nós não vamos fazer mais. Então, isso aí é um tiro no pé para o sistema, né? Porque o que ele quer, a gente refém como CLT ali. Eu tô viajando aqui na tua explicação sobre tudo isso, sobre mudança de carreira, né? Mas por que mudar de carreira? É por uma paixão? É isso que eu queria entender, assim. É por uma necessidade? Sim. É para ajudar mais pessoas? Qual que é o intuito de trabalhar? Sabe? Então, nessa transição de carreira, isso é muito importante deixar claro para as pessoas para saber o porquê. Sim. Mudar e por que trabalha, né? Veja só, por isso que eu disse que cada pessoa tem suas razões, Felipe. Eu tinha duas. Primeira, eu não comentei aqui, eu fiz uma pergunta para mim. Como eu trabalhei dentro do sistema financeiro bancário, ele suga você. Você é mais um número e cada mês, isso acontece até hoje, eu tenho conhecido, as metas cada mês... O sistema financeiro, ele é um saco sem fundo. As metas deles nunca acabam. É 100 agora, é 200 no mês que vem, é 300 no mês que vem. E quanto mais você bate, piora. Veja só, exatamente. Então, eles, na verdade... tinha um amigo, um irmão, que trabalhou comigo no Banespa, o Abimael. Ele dizia assim, irmão, o sistema é vil. O sistema é vil. O sistema financeiro bancário é vil. Por quê? Ele tira sua casa, ele tira seu carro. Sabe? Então, nós vemos que
E eu tinha comigo uma pergunta: como eu vou estar aos 50 anos de idade? Então, veja que Essa pergunta acho que todo mundo tem que se fazer, né? Não, porque senão a sua vida... Entre 40 e 50 ali, né? Peraí, senão você vai viver para trabalhar e morrer trabalhando. E quando eu fiz essa pergunta, eu falei, eu não quero estar aqui. Eu não quero estar nessa situação. Aí você Então, foi pra... vai fazer alguma coisa que você gosta. Foi quando eu fiz essa mudança. Apesar dos riscos e dos perrengues que eu passei, eu tô com 62 hoje. E você foi pra área acadêmica. Mas e você entende que a área acadêmica também é outro sistema hoje no nosso mundo? Também, veja Nem só, no nosso país? Eu tô falando, veja só, Não é complexo? eu estou falando de anos 80, 90, 2000. O sistema de ensino superior no Brasil hoje, ele é coordenado por algumas instituições. Eles compram aqui, compram ali, e eles, com o EAD, com a chegada do EAD, isso quando eu estava em Cuiabá trabalhando em uma faculdade, e chegou o EAD, o MEC permitiu que 20% da grade de uma faculdade pudesse ser aplicada em EAD. Imagina a economia em horas-aulas que os professores recebiam que ela teve. Hoje ele já permite o curso inteiro. E mudança, estou falando em mudança, gente. Então, eu hoje, quando eu fui trabalhar fora e voltei para Rio Preto, eu não quis voltar para a área acadêmica. Porque eu já sei que é um sistema falido para quem quer dar aula. Poucos. Rio Preto, então, nem se diga. Eu nunca trabalhei aqui em Rio Preto. O meu network aqui não funcionou, porque é um sistema fechado, um sistema uma bolha, ali, né? é uma bolha ali. Então eu fui trabalhar fora, trabalhei em cidades perto, depois eu fui para o norte. Eu tive uma oportunidade, chegou um e-mail fantasma para mim. Ji-Paraná, Universidade Federal, Universidade Luterana. Nós precisamos do mestre aqui, eu já tinha terminado meu mestrado, veja, qualificação. Se eu não houvesse me qualificado, como disse a professora para mim, a diretora, eu não teria oportunidade de ser coordenador de curso. Uhum. Entendeu? Geralmente você precisa ter mestre, precisa ter mestrado, porque quando o MEC vem para qualificar uma faculdade ou revalidar um curso, você tem que ter um mestre para comandar tudo isso. Eu fiz isso em muitos lugares. Antigamente era um número menor, né? Hoje as universidades precisam contar com um número, se eu não me engano, se não for total, mas de uma grande maioria de mestres. Né? Existe. O MEC, ele coloca uma porcentagem de doutor, de mestre e especialistas dentro das universidades, das faculdades. E quando vem o MEC, por exemplo, quem é coordenador, ele tem que ser pelo menos mestre. E, por exemplo, fui trabalhar numa faculdade aqui na divisa de Goiás e Minas Gerais, Itumbiara. Eles iam passar por um processo do MEC e eles me contrataram. Eu fui dar aula lá e fui ser coordenador. O mestre chegou, fiz o que tinha que fazer no MEC, tal, não deu mais certo, tchau, fui embora. Entendeu? E aí, quando chegou isso em 2009, 2010, eu estava numa faculdade aqui na região, chegou esse e-mail para ir para Ji-Paraná. Aí vem outra questão da carreira e da mudança. Como é que faz? Você tem que sair da sua cidade, de repente, você tem que sair do seu estado para um lugar desconhecido que você não conhece ninguém. É uma decisão. E aí, o que eu fiz? Conversei, me certifiquei que não era uma fake news, golpe. né? Uma fake news, né? Porque hoje... Golpe tá aí, né? Uma fake news, conversei com a coordenadora. Aí eu peguei meu filho e falei, vem cá, filho. Eu preciso que você vá comigo até Ji-Paraná, 2.500 quilômetros. Pus o coube dentro do meu carro e fui embora. Você vai fazer o quê? Você tem que ir. Chegando lá, tinha um hotel, fiquei 7 dias no hotel, procurei apartamento, enfim. Fiquei trabalhando lá na universidade. E aí que eu digo, você tem que ter preparado para as adversidades. Porque o mundo acadêmico, ele é muito concorrido e ele é muito... Existe uma rivalidade muito grande, sabe? Competição. Quem são de fato aqueles que se importam com você, que não querem te passar a perna, coisa desse tipo. Então você tem que estar atento, né? Tem que ter maturidade para isso. E aconteceu isso lá. E aí foi quantos anos lá no Rondônia, né? Rondônia eu trabalhei na UBRA, depois eu fui trabalhar em outra faculdade, depois fui isso em Ji-Paraná. Depois eu fui para uma cidadezinha chamada Jaru. Eu fui ser coordenador de curso e fiquei... Nesse tempo de Rondônia, 10, 12, 13,
Foram 4 anos. Aí chegou um momento que eu comecei a fazer algumas perguntas. De vez em quando você tem que fazer perguntas. Uhum. Tá compensando eu ficar aqui? Porque, veja só, quando você sai de um estado de São Paulo, uma cidade igual Rio Preto, e vai para Rondônia, numa cidade, você vai perder algumas coisas. Quem tem hábitos. Né? Eu fiquei 4 anos, cinema não tinha. Cada escolha é a renúncia, né? A gente fala assim, exatamente. você tá escolhendo, Então, renunciando outras. algumas coisas básicas não tinham. Mas tinha um povo muito bom, enfim, você compensa de outro lado. Mas chegou um momento que, financeiramente, eu precisei fazer uma pergunta. Está compensando eu ficar aqui deixando algumas coisas por isso? Uhum. E aí eu tinha um amigo em Cuiabá. Eu liguei para ele, assim, aleatoriamente, falou, você não conhece alguém aí na área acadêmica? Falou, eu conheço um diretor de uma faculdade aqui. Falei, deixa eu passar meu currículo para ele. Outra coisa importante, currículo. Tem que se adequar. Quando você faz mudança de carreira, você tem que readequar o seu currículo. Né? O que a você gente oferece? volta àquilo que a gente citou, né? Aqueles 2 aspectos, network e capacitação, que enriquece o currículo, né? O currículo, porque o currículo é importante. Mas nesse tempo eu já tinha um currículo. Né? Eu já tinha trabalhado em algumas faculdades, centros universitários. Então, quem olha o seu currículo, você tinha uma certa formação, já era mestre. Então, para essa área, isso é importante. Entendeu? E aí, eu mandei o currículo para Cuiabá, e ele viu e falou, não, vem para cá que a gente arruma alguma coisa. Aí eu já fui até o diretor da faculdade que eu estava, lá em Jaru, uma cidade em Rondônia. Tive muitos amigos lá, inclusive o pastor Luiz Carlos, da igreja presbiteriana. Ele era aqui de Tanabi, eu encontrei ele lá do nada, ele era pastor lá, frequentei a igreja dele lá. E disse para o diretor, falou, olha, esse ano eu vou terminar o ano e eu não vou estar mais aqui. Ah, mas você não vai estar mais como coordenador? Eu falei, não, como coordenador professor, vou embora. E realmente foi isso, quando deu as férias, pus o que tinha no meu carro, tinha minha moto, viu, Felipe? Mandei a Hornet em cima da carretinha e, vim de férias para cá. Quando eu voltei para Cuiabá. E aí eu assumi lá em uma faculdade em Cuiabá. Não quero me delongar nos acontecimentos que houveram, né? Porque quando você chega num lugar contratado, foi o que aconteceu lá em Rondônia. Eles te mandam, eu quero te contratar com 40 horas. Só que os que trabalham lá não têm isso. Entende? Trabalham com 10 horas, 20 já vão horas. olhar com um olhar com uma certa resistência. Você já chega com a galera contra. Uhum. E aí você sabe disso, das conversas, você entendeu? Enfim, mas você tem que lidar com isso. Concorrência, competitividade, enfim. Aí eu vim para Cuiabá, fiquei em Cuiabá, trabalhei. Comecei numa faculdade, depois com o network, eu passei a trabalhar em 3 faculdades, em 2 faculdades e um centro universitário. 3. Por algum tempo. E sempre tem aquela história, de repente não dá mais certo em uma. Então eu nunca fiquei em um lugar só. Eu acho que se isso é uma dica, fica ela. Você tem que ter uma válvula de escape, você tem que ter um plano B. Eu nunca fiquei em uma faculdade só, eu te dou aula todo dia. Não, eu tinha metade aqui, metade ali. Porque de repente alguma coisa vai... É aquele negócio do empresário, aquela máxima, né? Quem tem 3 tem 2, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Não tem nenhum. Porque de repente, por situações diversas, alguma coisa pode acontecer. Por exemplo, na área acadêmica, assim, se você pega um curso semestral, a cada 6 meses, a grade pode mudar. E a disciplina que você trabalha, ela pode não existir. Então você fica sem. No anual é mais tranquilo, porque é um ano. Então isso sempre eu tinha em mente. E uma outra dica. Eu acho que todo trabalhador ele tem que ter uma reserva. Todo trabalhador tem que ter uma reserva. Você é empresário, você tem que ter uma reserva. Eu tenho um filho que ele é personal e tem uma academia em Ribeirão. E eu falo para ele, você tem sua reserva? O seu negócio? Então você tem que ter. Porque você não sabe que, de repente, uma situação, você precisa ter. Uma crise, uma pandemia. Nós passamos pela pandemia. Né? Falando em pandemia, você vê, a pandemia ela mudou alguns aspectos em relação do trabalho. A questão do home office. Quem estava preparado para trabalhar em home office?
Muitas pessoas tiveram problemas na sua carreira por conta dessa transição de você ter de se adaptar ao home office. Não é isso? Então veja que carreira é algo de ser administrada, de ser planejada, de você estar cuidando dela. Sabe um pensamento que eu tive comigo? Isso é meu. Você que ouve, você pode não aceitar. Você é de família que tem posses? Você recebeu herança? Não. Então o que você tem? A sua carreira. Cuida dela. Quem é filho de pai, que tem dinheiro, você percebe que sempre são os mesmos, né? Eles continuam, herdam lá. Agora, embora pareça ser simples, mas eu creio que isso se aplica também a quem, de repente, tem um patrimônio. Ele tem que cuidar, reconhecer isso como, algo dado e se por você Deus, não tem? né? E se você não tem? Então, eu só estou querendo dizer o seguinte. O que eu estou querendo dizer, não estou querendo dizer quem tem não deva ter, não. Agradeça a Deus por você ter. É o pensamento lógico, assim, né? Eu estou dizendo que se você tem a sua carreira, é o que você tem. Uhum. O seu ganha-pão é a sua carreira. Cuide dela. Porque é ela que vai te dar sustentabilidade no passar dos anos. Entendeu? Então tem que cuidar dela. Porque de repente você não tem uma reserva muito grande para você queimar lá sei quanto tempo. Então você tem que cuidar da sua carreira, fazendo essas mudanças, fazendo essas autoavaliações, essas qualificações necessárias. Entendeu? E nisso tudo, às vezes, assim, para quem está acompanhando, pode parecer meio frio a gente falar dessa forma, tomada de decisões e olhando para o cenário, mas a gente leu esse texto que nos chama a ver como andamos, né, de maneira prudente, porque os dias são maus. Então, nesse sentido, né, reforçando esse aspecto, você trouxe o termo carreira ou profissão, né, você cuidar disso, mas a gente vê que a palavra de Deus nos chama a tudo quanto fazermos para a glória de Deus. E aí a gente tem também que nós recebemos de Deus nosso chamado, nossa vocação. Então isso tudo deve ser levado nesses termos, né? Para nós que somos crentes, olhando de forma geral, assim, com certeza é isso mesmo. Isso se adequa a qualquer pessoa, ela tem que cuidar do seu ganha-pão, da sua profissão, pastor, da sua carreira, mas nós como crentes somos chamados de maneira mais cuidadosas ainda, olhar para aquilo que Deus nos dá. É só para completar o que você está falando. Vamos olhar para a parábola dos talentos. Deus deu 1 para um, 2 para outro, 3 para outro, 5 para outro. E aí, o que ele disse? Exatamente. Ele não falou para ninguém, faz isso, faz aquilo outro, não. Cada um fez o que bem quis. Um enterrou, outro foi lá, dobrou, o outro foi lá. Então, foram decisões que as pessoas tomaram. Aqui vamos estar falando em questão de carreira, naquela atividade, e quando o Senhor voltou para pedir conta, nós sabemos o que aconteceu. Eu enterrei, porque então de repente tem pessoas enterrando talento, enterrando competências e não desenvolvendo a sua carreira. Então esse cuidado, saber o que era para ser feito, sim, era para crescer, desenvolver. Então se Deus te dá por isso que eu te disse, se Deus te dá um talento e você vai usar isso no mundo, porque você vai usar isso no mundo, não é só na igreja que talentos são usados. Né? Se você é um médico talentoso, você foi chamado para Deus por ser um médico, o mundo vai ser afetado, as pessoas, a sociedade vai ser afetada com o seu esmero, com o seu trabalho, não vai? Vai ser. Sim. E o professor no Brasil não é bem visto, né? O professor no Brasil, a gente sabe como ele é tratado. E eu fiz uma escolha mesmo assim. Por paixão, acredito. Sim, com certeza. Eu já disse, eu troquei, não foi por conta de salário. Eu estava muito bem, obrigado. Mas você não chegou a aposentar, não, no banco? Não, eu aposentei por tempo de serviço. Por tempo. Contando os tempos. Mas você podia ter continuado. Poderia ter continuado, mas eu corri o risco de não estar lá muito antes, como outros foram, como eu falei, demitidos assim, sumariamente. A conclusão que a gente chegou foi que esse processo que se deu lá no início, da possibilidade da privatização do banco, a gente entendendo até por essa lógica, que é a cosmovisão que a gente tem, né? Uma cosmovisão calvinista de Deus soberano, orientando a história, governando todas as coisas, é que Deus se utilizou dessa situação para que o Israel, de maneira prudente, assim como a palavra de Deus nos chama, olhasse para aquele cenário e se perguntasse, é isso mesmo? Será que é assim? Poxa, será que é isso mesmo que eu gosto?
né? Foi um momento de tomar decisão e eu creio que é nesse sentido que isso se aplica, né, às nossas vidas, a quem está acompanhando, a pensar também, né, naquilo que tem aplicado a sua vida, tem tomado as suas decisões. E na hora que você comentou algo que chama atenção, e às vezes a gente vê as pessoas se colocando, né, a empreender, e às vezes sem tomar esse devido cuidado. Isso é complicado, né? Às vezes tomando uma decisão de maneira abrupta, assim, de uma hora para outra, sem fazer esse estudo, sem se preparar, sem ter esse network, sem ter esse olhar mais cuidadoso. E no Brasil, como foi dito, né, 90% das empresas... Sim, 80% a 90% fecham antes acabam do seu quarto ano. Fechando. E aí eu ouvi um especialista uma vez comentando que no Brasil, na verdade, a gente não tem empreendedor. Às vezes as pessoas chamam, o Brasil é um país de empreendedores, né? Mas, na verdade, esse especialista falou, não, no Brasil a gente tem aventureiros. Porque o empreendedor, ele calcula riscos, ele olha o cenário, ele se prepara, e aí ele toma essa decisão. Então, e tudo isso vai de encontro com aquilo que a gente que é a nossa ideia nessa manhã, né? Falar sobre tudo isso, a mudança, mas sempre buscando colocar isso diante de Deus, assumindo as responsabilidades, tomando cuidado, sendo orientado, né? A gente tem conversado também lá no nosso grupo, no GIS, Grupo de Igreja Simples, a respeito das decisões, e acaba na multidão de conselhos a sabedoria. Então, que a gente pode entender como esse network, né? Sabendo buscar informações, conhecendo a respeito de determinada área, aquilo que se procura fazer. Então, eu acho que tudo isso não está, assim, de certa forma, desvinculado, né? A ideia profissional, a ideia de carreira, mudança de trabalho, não está desvinculado da palavra de Deus, daquilo que Deus nos orienta. Sim. E se a herança reformada nos deu, e se a reforma protestante nos deu uma herança, né? Uma herança da reforma foi olhar o trabalho como algo abençoador, como algo bênção de Deus e uma responsabilidade humana, né? Um mandato cultural para nós. Então, assim, eu vejo que é muito bom pensar sobre isso. Eu vejo, assim, que Deus nos deu a capacidade de buscar, né, o que é o nosso talento verdadeiro. Nessa parábola aí dos talentos é muito importante colocar isso, e até usou João Calvino para trazer um pouco mais de educação ao mundo aí de uma forma mais democrática, né? Mas eu vejo por outro lado também essa situação sua aí de falar sobre carreira, né, de mudança e seguir uma carreira. Hoje eu sou empresário e tenho alguns negócios. E aquilo que eu falei não é mentira, quem tem 3 tem 2 e tal, né? E a gente entende isso, o mercado é bem volátil. Mas uma coisa que eu gostaria até de deixar, que é um convite para você vir participar do meu podcast, do Cê é Louco, a gente conversar sobre isso, sobre carreira, né? E eu tenho até um tema já, porque eu gosto demais e acho que tem a necessidade no mundo existir as carreiras, existir as pessoas têm profissão, a educação, né? Mas eu não vejo isso como absoluto, como uma regra, sabe? E eu acho importantíssimo o que você fez aí, ir por paixão, mas a pessoa entender o que é verdade, o que é mentira, o que Deus quer da gente, o que Ele nos dá pra gente ter essa capacidade, como Ele nos dá essa capacidade. E aí eu tenho até o tema aqui, que eu até tinha escrito aqui, eu falei, cara, a hora que eu encontrar um cara que vai falar disso, que ele já tem uma experiência em carreiras e muito mais, nossa, perfeito, você vai cair como uma luva ali. As maiores mentiras que nos foram contadas sobre carreira, eu já tinha pensado nisso, já sobre falar isso, sobre profissão e sobre o objetivo de tudo isso, que no final é o quê? A gente ajudar o próximo? É se ajudar? É ajudar as coisas de Deus? E eu quero trazer para esse contexto, sabe? A tua experiência, e eu falar da minha, a gente discutir na mesa aqui e colocar isso, porque são pontos que as pessoas precisam seguir, né? Ou ela vai ser empresária, ou ela vai ser uma pessoa que tem uma profissão, ou ela vai ser médico, ou ela vai ser liberal, né? Porque hoje eu vendo, por que eu quero você? Porque hoje você passou pelo mundo corporativo ali, através de um concurso, depois você veio para a área acadêmica, e hoje você, querendo ou não, é um empresário que traz toda essa sua experiência, né, que a pessoa pode adquirir e você ganha com isso, um curso e tal. Não é assim que funciona? Sim. Então você está nos 3 âmbitos, você vê que legal?
Vê que bacana, e você nem falou disso ainda, né? Não. Que é o final hoje. Qual que é o Israel de hoje? Sim. E também, nesse processo meu dentro da área acadêmica, você tem que progredir. Onde você está, você tem que progredir. E quando eu estava em Cuiabá, e saiu o concurso para a Universidade Federal de Cuiabá, eu falei, eu preciso disso aí. Mas para mim, isso aí, eu preciso me preparar. Olha só, eu já era professor há quanto tempo, mas eu chegava na minha casa da faculdade às 11 horas da noite, pegava meus livros e ia 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Ó, Certo? Estudando. Fui fazer o concurso, 5 questões descritivas. Eu enchi, sabe aquelas folhas de papel almaço deram pra gente? 4 lados? Enchi 5 daquela. Hoje eu vejo o pastor Misael falando, né? Ele é metodologicamente correto. Ele faz citação, quando ele escreve, ele faz citação de quem falou. Uhum. Isso na área acadêmica é muito comum. Quem faz um mestrado tem essa visão do positivismo, que é a ciência, você vai entender que não é você que está falando. Alguém falou e você vai citar ele. Então, quando eu fiz a minha prova, eu fiz tudo com citação. E o povo da área acadêmica fica maluco quando eles veem isso, né? De acordo com tal, disse isso, enquanto... Você dar crédito a quem tem, né? Exato. Na área acadêmica isso é fundamental, principalmente numa prova numa universidade federal. Tinha 5 questões, pastor. Olha, eu quero dizer para vocês aqui, eu sempre vi a mão de Deus naquilo que eu fiz. Apesar de mim. Entende? Uhum. Apesar de mim. 5 questões. Eu sabia 5. Só que não deu tempo, eu deixei uma para trás. Tempo. Eu escrevi muito. Bom, 5 valendo 2 cada um, 10. Nota mínima, 7. Falei, eu fiz 4 questões. No máximo que eu posso tirar, 8. Falei, tô fora. Tô fora, porque você sempre vai errar alguma coisa, você sempre vai deixar alguma coisa. Bora, fui embora, falei, deixa quieto isso aí. Quando saiu o resultado, eu fui até a universidade, eu que estava lá no quadro. Só para conferir. Você tem que ir lá ver, pô, também você não vai lá ver. Cheguei lá, 7,98. Falei, quê? Pensei comigo. Eu podia tirar 8. 7,98. Coloca o fone, só pra você ver. O que esse povo tá sofrendo? Aí eu falei, Jesus amado, que isso? Eram umas 60 pessoas, só mestres e doutores. Eu falei, que é isso? Esse povo não sabe nada, então. Eu falei comigo. Aí nós fomos para uma segunda etapa, que era a aula prática. Sorteou-se os temas. Para mim saiu um tema que eu tratava, que era comportamento de consumidor. Fui dar a aula. E eu não sei se eu fui ingênuo. Eu fiz uma citação no início da minha aula, uma coisa que eu aprendi com uma professora minha em um mestrado, sobre as escolas do pensamento do marketing. Como tem as escolas do pensamento da administração, existem as escolas do pensamento de marketing. E o comportamento do consumidor tem a Consumer Behavior, chama. Uma escola de pensamento. E eu citei que daquela escola, saiu-se então esse pensamento do comportamento do consumidor, tal, e fui para minha aula. Eu terminei a aula. Aí os professores da banca vai te questionar, coisa que não era necessário. Depois eu fiquei sabendo, através de uma coordenadora, falei, eles não podia nem Questionar. Ouvir Era sua só aula e te dar dar nota. E convidaram um professor pós-doutor em marketing de Minas Gerais da universidade para participar. Eles fazem isso. Para ser banca. Para ser banca. E todo mundo fez a pergunta, chegou na hora dele e falou para mim assim, muito bem, você fez referência a uma escola... tal. E começou a me arguir em relação à escola. E não foi meu tema da aula. Eu disse para ele. Respondi aquilo que estava, né, eu tinha assim, a visão ampla, mas ele começou a entrar em temas específicos, me apertar. Chegou uma hora e falei assim, não, me desculpe, eu não sei lhe dizer. E parei. Enfim. Depois você teria que tirar uma média 7. Me deram uma média 6,5. Eu não fui para outra etapa, que era de currículo, e a minha etapa de currículo eu conseguiria a vaga. Nem eu, mas nem as 2 professoras foram aprovadas. Aí, em seguida, teve um concurso para professor substituto. Eles estavam precisando, eu fui lá, fiz e passei.
e comecei a ser professor substituto. Aí eu chamei a coordenadora, a diretora, falei, peraí, eu não estou entendendo. Vocês precisam de professor, vocês fizeram um concurso, chamaram um cara de fora que só deu problema, e agora eu estou aqui como professor substituto, eu não serviria como professor titular, que tem 2 anos, 2 anos de experiência para ser de fato efetivado. Professor, você vê? Não, senhora, vocês erraram. Vocês erraram. Entendeu isso? Então, essa é a minha experiência, mas eu fiquei trabalhando como substituto. E fiquei por 2 anos. E aí foi quando um amigo aqui da cidade me convidou para trabalhar junto a uma prefeitura como secretário de administração. Olha, eu saindo de novo. Para outra transição. Para outro setor. Desconhecido. Porque eu viria para cá, eu ia fazer compra, licitações, tal. Chegando aqui, fui fazer um curso de licitação em Jundiaí, uma coisa assim, fiz, porque eu era o pregoeiro. Que da hora, aqui em Rio Preto? Numa cidade próxima aqui. Olha que da hora. Eu fui pregoeiro, na verdade, eles colocaram tudo na função desse secretário, no secretário caso, de compras, a licitação. Então, eu fazia tudo isso. Lógico que tinha a secretaria que fazia a parte burocrática, mas os pregões, era tudo sob minha responsabilidade. Uma responsabilidade Nossa, mas grande, é documentação, hein? É muito louco, Nossa. mas eu aprendi muito. Foi muito bom para mim. Por isso que eu falo, existem os entraves, mas existem as possibilidades. É bem detalhista, né? São cláusulas pequenas, tudo isso aí tem que diferenciar de meu tudo. Amigo, a questão não é administrativa, a questão é jurídica. Uhum. Que a concorrência, a oposição está ali. Se achar deixar uma brecha, dá até cadeia, né? Entendeu? Mas então, é muito interessante. E aí, quando eu fiquei 1 ano e pouco lá, porque administração e política às vezes não anda muito bem junto, né? Aí foi quando eu saí, eu me aposentei. No ano 19. Saiu minha aposentadoria, falei, beleza, tal. Aí eu fui viajar, quando eu voltei morar em Rio Preto. Que até então eu tinha vindo do norte para uma cidade próxima e depois eu voltei para cá. Quando eu cheguei aqui, eu falei, eu vou mandar currículo para as faculdades para continuar naquilo que eu fazia? Eu falei, não. Por conta do quê? Porque não pagavam bem. Eu falei, não vou fazer. O que eu fiz? Aí eu abri uma MEI, chama Ciência, Desenvolvimento Profissional e Gerencial. Eu falei, eu vou começar a trabalhar junto a pequenas empresas, com palestra, com cursos, tal. E preparei um projeto, isso no final de 19. Quando eu fui implantar, chegou a pandemia. Aí zerou. Na pandemia, eu comecei na minha casa a me interessar por essa questão de aulas online. Eu fui aprender. Fui ver que tipo de equipamento, editor que eu poderia usar, enfim. Foi ferramenta. quando eu comecei a fazer isso, tal. E a ideia tá aí, tá aberta até hoje. Né? O que eu faço hoje, faço alguns vídeos, né, no Instagram, no meu Facebook, se você quiser assistir alguns vídeos, inclusive vídeos ligados a essa temática que nós falamos aqui hoje, né, sobre planejamento de carreira, sobre algumas... E outros ligados à área de administração, de marketing, de relações pessoais, interpessoais. Então, fica o convite para você que pode estar assistindo o nosso vídeo, a visitar lá meu Instagram, israelciência.oficial, ou no Facebook, Israel Ciência. Ok? Israel, assim, mais uma vez a gente agradece e para quem está acompanhando, a intenção é essa mesmo, de trazer esse contexto, esse cenário de mudança, carreira, vida profissional, mas reforçando isso, né? A nossa vida diante de Deus, o mandato que Deus nos dá de produzir, de crescer, de estarmos sendo usados nas mãos de Deus como ferramentas, como discípulos, e como isso, como você também tinha colocado, os nossos dons, esses talentos, eles são ali forjados e muitas vezes aplicados no contexto de igreja, contexto eclesiástico, mas isso tudo é chamado para ser colocado fora, né? Em favor da sociedade. Isso, ser testemunha, né? Testemunhado fora da igreja.
Então, que essa nossa conversa, que tudo isso que a gente discutiu aqui, possa contribuir nessa direção, né? De abençoar a vida das pessoas que estão acompanhando, daquelas que fazem parte dessa vida de igreja, como irmãos, como discípulos, e também chamando atenção para essa responsabilidade, né? Como eu disse, foi essa herança reformada, né? De entender que a nossa vida como um todo, né? O nosso coração, a nossa vida como um todo está diante de Deus e a gente precisa crescer em tudo isso e aplicar isso para a honra e glória de Deus. Eu não sei se o Felipe tem alguma coisa a acrescentar. Eu tô anotando só aqui o que vocês estão falando. Deixa eu fechar uma Sim. coisa que é muito interessante, que eu gostaria de dizer para você que está ouvindo, porque a gente sabe que hoje nós vemos que essa geração, essa garotada que vem aí, muitas vezes não sabem o que faz em relação à sua carreira. Vou dar um exemplo. Trabalhei num centro universitário lá em Cuiabá, eu dava aula num curso de agronomia. Os alunos da agronomia, na sua maioria, eram filhos de plantadores de soja, de milho, lá do Mato Grosso, tudo gente. Um dia eu estava falando na sala de aula sobre planejamento, organização, as funções administrativas. E um rapaz me procurou: professor, que história é essa de planejamento? O que é isso? Olha só. Olha só. Por que eu estou falando isso? Porque esses profissionais liberais que fazem cursos, que eles vão sair de lá, e às vezes a faculdade, o curso, não oferece a eles uma visão empreendedora. Entende? Porque ele vai sair de lá, e eu vi, a minha experiência lá no norte é a seguinte: o cara é engenheiro agrônomo, ele é veterinário, sabe para onde ele vai, na sua maioria? Para vendas de produtos agropecuários, agronegócio. E aí, como que fica essa relação de cliente, em relacionar-se com as pessoas? Então eu vejo um gap, uma falha dentro das faculdades, das universidades, em relação a essas disciplinas, que tem lá uma gradezinha de 24 horas aula, coisa assim, no semestre, mas que não vai ser suficiente. Tá certo que a questão técnica é que destaca, mas se essa pessoa, esse jovem que sai de lá com uma visão empreendedora, ele vai ter muito mais facilidade no mercado, de se encaixar no mercado. Esses que eu citei voltam para suas casas, como esse rapaz me disse. A minha irmã fez administração, ela voltou para a fazenda para administrar a fazenda. Eu estou acabando a agronomia e vou voltar para a fazenda para trabalhar na minha fazenda. Entende? Mas outras pessoas não têm essa possibilidade. Então tem que cuidar da carreira, tem que buscar saber onde é que você quer chegar, o que você gosta de fazer e dedicar-se, aplicar-se a isso. Né? Olhar para o mercado sempre e assim, não tirar os olhos mesmo. Hoje você não pode tirar o olho. O que aconteceu ontem, amanhã já não é a mesma coisa. Anoitece e não amanhece, como se diz. Aquilo que a gente falou, é prudência, né? Prudência. Você tem que estar atento ao mercado, para que você não padeça de ter boa formação e essa formação não ser aplicada ao mercado de trabalho. Muito bom. Muito bom mesmo, Israel. Nós agradecemos e já caminhando aí para o nosso encerramento dessa conversa e pedindo para que Deus esteja abençoando sua vida. Amém. Né? Aí nessa jornada agora como essa referência de estar dando aula, apresentando, tendo ali no canal, no Instagram e no Facebook, né, todo esse conteúdo sendo aí disponibilizado, né? Às vezes a gente ouve e vê a maneira que você tem se empenhado e como é algo acessível, né, para quem estiver acompanhando, poder lá ter um pouco dessas noções. Sim. Às vezes quem está lá na igreja te procurar também, conversar, trocar uma ideia, pedir dicas e eu acho que isso é muito válido. E mais uma vez a gente, né, reforçando muito essa questão, né, de como cristãos nós precisamos ter essa noção diante de Deus, de caminhar com responsabilidade, com compromisso, né, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é, e levando em consideração esses aspectos, como foi trazido aí, a questão do network, que para nós é algo diferente, porque a gente vê aquela questão de valorizar o ser humano,
as pessoas, como isso faz parte na igreja, como isso também faz parte da nossa vida, né? Porque a gente vive como irmãos. Então isso é uma grande bênção. E a gente poder fazer isso também, reconhecer isso fora, bons relacionamentos, bons contatos, isso tudo é algo que a gente deve buscar, diferente daquele olhar mercadológico, né? Por interesses. Não é essa a finalidade, mas simplesmente criar essa rede de contato, como isso faz parte daquilo que a palavra de Deus nos orienta. E a outra coisa é a capacitação, como você disse, que é a gente buscar sempre crescer, nos desenvolver, nos aplicar, ser aí cuidadosos com a nossa vida, com aquilo que Deus nos dá. A gente sempre pede para o nosso convidado fazer uma oração, né, agradecendo pela conversa, agradecendo pela vida daqueles que estarão aí tendo contato com o conteúdo que a gente gravou. Creio que seja isso, né, Felipe? Acredito que extraímos aí 10% de tudo que esse irmão tem para colaborar aqui com a gente, né? E agradecer a tua presença aqui, meu irmão. Tá? E esse vídeo aí vai ficar para a eternidade, então pode ajudar muita gente, né, no YouTube. Essa é a intenção. Sim. Sabe, Felipe? Eu acho que eu tive uma coisa comigo que a gente ouvia muito as pessoas falarem. Conhecimento não é represa. Conhecimento é rio. Ele tem que jorrar, você tem que... eu conheci pessoas que poderiam ter me ajudado com informações, mas elas retinham a informação, sabe? Tem gente que é assim. A gente percebe, eu né? tenho que ter conhecimento, mas para quê? Qual a razão do conhecimento se não for para você passar isso adiante? Quando eu fiz mestrado, você faz uma dissertação de mestrado, eu fazia muita pesquisa, eu fazia muito trabalho de conclusão de curso para alunos, tal. E você vai fazer pesquisa na internet, às vezes tem um trabalho lá, você fala, pô, isso aqui é interessante, vou usar. Ele é fechado. O cara não permite que você utilize daquela pesquisa, daquele conhecimento. E às vezes nem vende, né? Nem vende, sabe? Então eu vejo conhecimento, ele tem que ser aberto, ele tem que expandir, porque conhecimento se adquire e cresce em cima de outro conhecimento. Então, eu acho que esse momento, para mim, eu agradeço, né, o convite de vocês. Para mim foi um momento muito agradável, porque eu estou falando de coisas que aconteceu na minha vida, que me foram boas e também daquelas que não, mas que eu estou aqui. Né? Com a graça de Deus, ele nos conduziu todo esse período, por todo esse tempo que eu passei. E lembrando, quando a gente fala de Abraão, ele foi chamado, ele tinha quantos anos? 90? Quando Deus 100 anos. 100 anos. Então, mudança, carreira, não tem idade. Eu tava pensando nisso, não tem idade, não tem hora, não tem lugar, né? Não tem idade, porque a minha mudança, que eu contei, começou aos 40 anos de idade. Muito bom. Não, você vê que os grandes, assim, maiores sucessos do mundo, os caras começaram depois do 40 ali, né? 40, 50 anos. Então, porque às vezes as pessoas falam, mas eu já não dá pra fazer, meu amigo. Já tô na volta. Meu amigo, você tá enterrado, você tá no caixão? Não tá. Você tá amarrado? Não Não tá. dá. Então você tem possibilidade. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, se você sabe a diferença entre o ignorante, o burro e o tolo. Sabe não? Eu gostaria de ouvir isso de Então, você. Salomão é sempre um conhecedor, mas e ele fala sobre nas palavras dele ali, né, a palavra de Deus, ele fala muito sobre conhecimento, né, o conhecimento que Deus nos dá e nós não sabemos usar, né. E aí tem ali o ignorante, é aquele cara que ele recebe conhecimento, mas ele não sabe aplicar, então ele não sabe que ele precisa do conhecimento. Esse é o ignorante, então dá para você ensinar ele ainda. O burro é aquele que não quer. Não adianta, você pode dar de graça para ele o conhecimento que ele não quer. E tem o tolo, que é a junção dos dois, mas é pior ainda, porque além dele não querer, ele desdenha de você. Ele acha que você não sabe, você não sabe o que está falando, né? Então, e tem muito mais tolos do que burros e ignorantes, né? Então, quando você vê um ignorante, meu amigo, e ele, eu não sei, mas você me ensina, você me ensinar, isso é maravilhoso. Sim. Aí tem o burro, aquele cara, não adianta você me ensinar, eu não vou aprender não. E o tolo, você tem que correr desse cara. Né, corre desse cara, porque além dele, você falar para ele não vai querer aprender, ele vai falar mal ainda do teu conhecimento. Né? Então é isso, a palavra de Deus é maravilhosa, sempre teve aí, as pessoas têm o manual da vida, até para entender qual o seu chamado nesse mundo, né? Saber como você pode ser usado por Deus. Acredito que é isso. Mais alguma coisa, pastor? Vamos ter uma palavra de oração. Nosso irmão querido, presbítero Israel, oremos ao nosso Deus. Obrigado por esse momento, Senhor, em que nós podemos compartilhar aqui com os irmãos
de um pouco daquilo que o Senhor permitiu que vivêssemos, ó Deus, e que possa alcançar algumas vidas que tenha dúvidas sobre a questão, mas lembrando que tudo está em tuas mãos. A nossa vinda está escrito toda no seu livro, Senhor. Amém. Então conduza as nossas vidas, conduza a vida dessas pessoas que têm dúvidas ainda em relação ao seu trabalho, estão passando por dificuldades, mas que o Senhor abra as portas, mas dê sabedoria e que elas tenham preparo, Senhor, para conduzir os seus negócios, a sua carreira. Obrigado pela vida dos irmãos, por esse podcast. Continue abençoando e que seja ele um instrumento de levar o teu conhecimento, o conhecimento da tua palavra a todos aqueles que nos ouvem. Por nome de Jesus oramos. Amém. 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 Muito bom. Deus abençoe sua vida. Até o próximo episódio, se assim Deus nos permitir. Grande abraço. Amém.